Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, né? Na última live eu falei que, que faria 3 devocionais essa semana, né? Segunda, quarta e sexta. E vou encerrar, se Deus quiser, ou semana que vem eu encerro, não sei. Mas hoje eu queria compartilhar, né, outro testemunho meu. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana da Silva Seta ou Luciana Seta, e esse é o devocional da Luceta. O Senhor colocou no meu coração para compartilhar algumas coisas nesse fim de ano. E eu queria falar de algo que aconteceu comigo alguns anos atrás. Mas antes eu quero compartilhar um versículo que está lá em Apocalipse 21. Cadê? Apocalipse 21, versículo 6. Paz, Vitória. Disse-me ainda, tudo está feito, ou tudo está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor falou no meu coração sobre começos e fins, né? Sobre término. Eu sei que é comum do ser humano, né? Começar ciclos, fechar ciclos, começar relacionamentos, encerrar relacionamentos, começar num trabalho ou num projeto e depois ter que encerrar. E é muito difícil, para mim, né, por exemplo, é muito difícil encerrar certos ciclos. E às vezes a forma que os encerramentos são feitos são muito dolorosos. Mais até que muitas vezes que o próprio rompimento, mas às vezes a forma como ocorre esse rompimento, né, que nos machuca muito. E aí eu lembrei, o Senhor me trouxe à memória durante esses dias, eu pensando no que falar aqui, no que compartilhar. O Senhor me lembrou de um rompimento que eu tive há uns anos atrás, acho que, 5 anos atrás, 10, 6 anos atrás, ou 7, eu não sei. Eu tinha um relacionamento, eu era noiva, e faltando 7 meses para casar, meu ex-noivo, ele veio me buscar no trabalho. E aí, no carro mesmo, ele conversou comigo e ele falou que entendeu de Deus que não era pra gente casar, que ele não era de Deus pra mim. Isso faltando 7 meses para o casamento, tinha muitas coisas já compradas e tal. E foi um baque. E toda a minha vida, eu tentei eu fui forçada a ser forte, né? A buscar ser forte, a tentar ser forte. E mediante aquele término de noivado tão brusco, tão inesperado, e a forma que foi, né? Eu tentei ser forte. E aí eu cheguei a casa, ele conversou com a minha mãe, eu avisei no trabalho, avisei meu antigo pastor, avisei na minha igreja. Só que eu não chorava. Eu me mantive muito forte, eu não conseguia chorar. E depois foi passando, né, o tempo e eu comecei a entrar no automático. Eu comecei a enfiar a cara nos estudos, a trabalhar, a buscar coisas para fazer para poder não pensar. Só que o meu emocional ele começou a gritar. Aí de vez em quando, de madrugada, eu acordava chorando. Aquilo tudo que eu guardava durante o dia, que eu não conseguia colocar para fora, de madrugada eu acordava com um aperto no coração e chorava. E depois, muitas vezes, eu estava andando pela rua para ir para trabalhar ou ir para a faculdade, algo do tipo. E eu ia andando pela rua, de repente, quando eu espantava, as lágrimas estavam escorrendo do nada. Porque eu reprimia tanto os meus sentimentos, a minha tristeza por aquele rompimento de noivado, né? Eu tentei ser forte, mas ninguém é tão forte que não consiga chorar, ninguém é tão forte que não sinta, que não precise de ajuda. E aí eu lembro um dia, foi muito dolorido para mim, embora
as pessoas achassem que eu estivesse bem, mas foi muito dolorido. E eu atravessando aquela rua ali, aquela rua que desce da ponte do Hospital Ferreira Machado, onde só vem caminhão, vem muito carro, tem um trânsito muito intenso. Quando eu coloquei meu pé na rua, estava vindo lá um caminhão a uma certa distância, um caminhão muito grande mesmo, aqueles mega caminhões. E me veio um pensamento na minha cabeça, uma coisa que parecia ser eu pensando, mas era uma voz que parecia dentro da minha cabeça, mas parecia ser uma voz de fora, mas meio que de dentro. E eu ouvi uma voz dizendo assim: olha, Luciana, tá vindo aquele caminhão que tá vindo lá? Se você se jogar na frente dele, olha, ele é muito grande, veio mais questão de fração de segundos. Esse caminhão é muito grande, se você se jogar na frente dele, você vai morrer na hora e essa dor, ela vai cessar. Essa dor vai passar. E eu, no meio da rua, atravessando, e o caminhão vindo, e esse pensamento que parecia ser meu, mas que também não parecia ser meu, mas estava dentro da minha cabeça, veio esse pensamento: se joga na frente do caminhão, porque vai acabar, essa dor vai passar, essa vergonha que você está passando vai passar. E numa fração de segundos eu sacudi assim a cabeça e atravessei, e o caminhão passou, e eu não cometi aquilo que aquela voz falou ao meu entendimento. E aí a mensagem de hoje é para você que está sofrendo tanto, que está sem esperança, que sofreu uma traição, que sofreu uma decepção, que sofreu um abandono, que está em crise, que descobriu um diagnóstico de uma doença que talvez incurável, você que está cansado, você que não tem mais esperança, você que chegou no fundo do poço, você que sente tanta vergonha, para você que para acordar muitas vezes tem que fazer tanto sacrifício, porque você acha que não tem mais futuro, não tem mais paz para o teu futuro, não tem mais coisas boas para o teu futuro. E naquele momento, daquele rompimento de noivado, eu achei isso também. Que só tinha vergonha para mim, para minha vida, que só tinha abandono, rompimentos na minha vida, porque eu saí de vários ciclos de abandonos, de rompimento. Então, eu achei que minha vida só se resumia àquilo. Essa é a mensagem para você. Eu estou usando o meu testemunho e falando segundo a vontade de Deus, em cima da palavra do Senhor, que há paz para o teu futuro. Tem coisa boa para o teu futuro. Os planos que o Senhor tem para mim, para você, são planos de bem e não de mal, como diz lá em Jeremias. As coisas que o Senhor tem para a gente não são coisas ruins. Nós sofremos por decisões erradas nossas, nós sofremos por erros de outros, ou até mesmo nosso erro, mas o nosso Senhor é um Deus de segunda chance. E naquele rompimento de noivado, que eu ouvi aquela voz me dizendo para me jogar em frente de um caminhão, que aquilo ia passar, que aquela dor ia passar, eu consegui sacudir minha cabeça e pensar: não pode ser, meu Deus, que minha vida seja só isso, só abandono, só decepção, só frustração. Não, eu quero pagar para ver, eu quero ver o outro capítulo da minha história. Eu creio que tem coisas diferentes para eu viver. Eu me recuso a encerrar minha vida aqui, nesse histórico, nesse contexto. Eu quero ter esperança, eu quero crer para ver que tem outras coisas para mim, coisas melhores, coisas maiores. E como eu compartilhei aqui em Apocalipse 21, versículo 6. Tudo está feito, tudo está consumado. O Senhor, Ele já consumou, Ele já fez uma história para você. Tenha paciência, caminhe mais, ande um pouco mais, espere um pouco mais, ore um pouco mais, porque já está consumado, já tem uma história preparada para você, uma história assim de conquistas, de vitórias, mas também sim uma história de sofrimento, porque mesmo depois
que eu atravessei aquela rua, que eu não me joguei na frente do caminhão, eu sofri outras coisas, outras dores, mas também eu sofri outras alegrias, né? Eu tive alegrias, eu tive vitórias, recompensas, conquistas. Então não encerre a sua vida, porque o Senhor diz, está consumado, está tudo feito, e Ele diz, o Senhor Jesus diz que Ele é o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são letras do alfabeto grego. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra. Ele está dizendo que ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim. Ele conhece o começo, o meio e o fim da nossa história. É ele quem decreta o fim, não é nós. É ele que diz quando que acabou, é ele que diz quando que encerrou, é ele que decreta a nossa vitória. Basta a gente confiar, basta a gente sim sofrer o processo. O processo é doloroso, o processo é sofrido, mas para chegar lá, nós precisamos passar pelo processo e cantar sim o hino da vitória do outro lado, caindo, levantando, mas segurando na mão do Senhor. E ainda acima do versículo 4 e 5, versículos 4 e 5, ele enxugará os olhos de todas as lágrimas, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. O Senhor lhe promete garantia de vitória também fora daqui dessa terra. Pode ser que nós não venhamos conquistar tudo aquilo que a gente quer aqui nessa terra, mas tem vitória, tem um lugar preparado para nós, onde não haverá mais choro, mais pranto, mais abandono, mais ignorância, mais mentira. E Ele faz coisas novas e eu pude vivenciar coisas novas do Senhor. Então essa mensagem é para você que já acha que já acabou, que não tem mais jeito, que até as pessoas já decretaram o teu fim e não tem jeito para ela mais, não tem jeito para ele mais, ele só sofre, ele só perde, ele não consegue nunca. Não, eis que o Senhor faz coisas novas. E eu sobrevivi e você vai sobreviver para viver os milagres do Senhor, para viver novas histórias, novos testemunhos, estar aqui como estou eu hoje aqui, testemunhando o favor de Deus na minha vida, testemunhando que passar pelo processo dói, mas que o processo não é para nos matar, é para nos forjar, é para nos forjar o nosso caráter, fortalecer. Em nome de Jesus, o Senhor, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim, e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, e que você possa cantar nessa tarde. Tem coisas novas chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisas boas chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia, que nós possamos sobreviver para contar os feitos do Senhor, os milagres do Senhor, porque Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o começo e Ele é o fim, na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Fiquem na paz.